Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Aqui fala Clodoaldo Feitosa. Este é um canal de desenvolvimento espiritual e de desenvolvimento pessoal. E falo também para aqueles que de alguma maneira se decepcionaram com suas crenças religiosas e agora estão em busca de um novo modelo de espiritualidade. E este vídeo é uma resposta a muitos dos inscritos desse canal que me fizeram a seguinte pergunta: fui convidado para a comemoração da morte de Cristo das Testemunhas de Jeová. Devo comparecer? Isso é mesmo necessário, como eles dizem que é importante, né? E qual é realmente o maior legado de Jesus Cristo aqui na Terra? Mas antes de falar desse assunto tão importante, eu gostaria de pedir a vocês que estão chegando agora aqui neste canal, para que você, se desejar, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este conteúdo, porque assim você estará me ajudando muito no desenvolvimento desse trabalho. Pois bem, como vocês sabem, o memorial da morte de Cristo das Testemunhas de Jeová está chegando. Esse ano ele será realizado no domingo, dia 24 de março, após o pôr do sol, como manda a tradição deles. E muitos de vocês que estão me assistindo certamente receberam o convite para participar desse evento. Talvez nas ruas de algumas senhoras, agora vestidas de calças, e não mais de saias, ou de homens que agora estão usando barba e que antes não usavam, talvez sem terno, sem gravata, que nem parecem mais que são testemunhas de Jeová, mas são. É porque houve mudanças recentes na doutrina e no modo de se vestir dessas pessoas, tá certo? Então, é possível que você tenha recebido esse convite através de um parente ou um amigo que ainda faz parte da religião. E aí, como você fez parte, vocês que são inscritos aqui desse canal, vocês fizeram parte desse grupo religioso por muitos anos e certamente ouviram muitas vezes o discurso da comemoração, no qual eles dizem que a comemoração é o principal evento das Testemunhas de Jeová no ano e que foi instituído pelo próprio Jesus quando esteve aqui na Terra, e ainda mais que agora houve essas mudanças na questão da desassociação. Talvez você gostaria de ver como é que isso vai acontecer após anos que o pessoal de lá não fala com você. Aí talvez você esteja balançado aí a aceitar o convite e comparecer à comemoração. Então, veja bem, para mim, comparecer ou não à comemoração da morte de Cristo das Testemunhas de Jeová é um assunto de decisão pessoal de cada um de vocês. E eu sempre respeito e admiro a decisão de cada um, seja qual for a decisão que você escolher. Entretanto, diante das mudanças doutrinárias que aconteceram recentemente, há alguns fatores que eu acho que cada um de vocês deveria levar em consideração antes de decidir comparecer a esse evento. E eu vou dizer agora quais são esses fatores. Primeiro, talvez você esteja querendo ir à comemoração por um mero impulso de curiosidade para ver como a mudança da desassociação vai ocorrer com você. Ou seja, como é que vai haver o cumprimento das pessoas lá no Salão do Reino com você que é desassociado. Segundo fator, será que o motivo que você talvez esteja balançado a comparecer a esse evento seria uma espécie de nostalgia de um passado remoto no qual esse evento era realmente muito importante para você, espiritualmente falando? Ou será que ele ainda é? Ou seja, será que você é uma testemunha de Jeová não praticante, como eu falo aqui no canal? Ou seja, aquela que, apesar de estar fora da organização, desassociada ou apenas afastada, é uma testemunha de Jeová por dentro, Continua sendo com as mesmas crenças, acreditando no corpo governante, em todas as doutrinas que passam por lá, acreditando que você é que é o errado, por decidir sair da organização. Então, talvez esse seja um motivo, a nostalgia, a saudade de ver como é aquelas coisas e tudo mais, Porque, inegavelmente,
é um ambiente espiritual interessante, tá certo? Terceiro fator, será que você, ainda acredita que precisa forçosamente, ou seja, de todo jeito, comparecer a esse evento sob pena de perder a vida eterna? Será que esse seria então o motivo de você estar cogitando comparecer ao evento no próximo domingo? E um quarto fator, que talvez seja o motivo da sua cogitação em comparecer, será que, o terceiro fator que a gente deve levar, o quarto fator que você deve levar em consideração é o seguinte: qual foi realmente o mais importante legado que Jesus, nosso mestre espiritual, nos deixou quando esteve aqui na Terra? Será que foi a sua vida com os seus ensinamentos ou a sua morte sacrificial? Então, é isso que nós vamos considerar a partir de agora. E para responder essas perguntas, devemos considerar algumas coisas importantes que eu vou dizer. Primeiro, sem dúvida, Jesus disse que deveríamos fazer a celebração em memória dele. Nós podemos ver isso aqui no livro de Lucas, que eu convido você a ler comigo. Lucas, deixa eu achar aqui, capítulo 22, certo? Vamos ver aqui, Lucas 22, deixa eu achar aqui, estou chegando, Lucas 22, capítulo 22, versículos do 19 ao 22, certo? Vamos ler juntos, essa aqui é a tradução do Novo Mundo, que vocês conhecem bem. Então, Lucas 22, versículos 19 ao 22, nós lemos o seguinte: ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persisti em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: este cálice representa o novo pacto, com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Então, o ponto que está aqui é no 19, onde ele diz aqui, persisti em fazer isso em memória de mim. Então, de fato, sem sombra de dúvida, ele mandou que fizéssemos essa celebração, ou seja, esse memorial todo ano, nessa mesma época, para lembrarmos da morte dele. Então, isso sem dúvida, tá? Mas será que a comemoração feita pelas Testemunhas de Jeová atende aos requisitos que o próprio Jesus colocou no evento original? Vamos ver, Se vocês observarem cuidadosamente, a celebração feita pelas Testemunhas de Jeová difere em muitos sentidos daquela celebração que Jesus instituiu quando estava prestes a ser entregue aos romanos. A primeira diferença é a seguinte: na celebração original, todos os participantes comeram e beberam do vinho, do pão e do vinho, que hoje são considerados ou são chamados de emblemas da comemoração. Então, no caso das Testemunhas de Jeová, isso não acontece. Para vocês que nunca foram lá, que vão lá a primeira vez, vão se surpreender com isso, que lá não tem, as pessoas não tomam do pão e do vinho. Vocês que são inscritos aqui no canal sabem, já estiveram lá outras vezes e sabem que realmente é assim, como eu estou falando. Embora eu acho que isso vai mudar também, já imagino que isso vai mudar logo, logo, certo? Pois bem, para as Testemunhas de Jeová, somente um grupo seleto de pessoas, a quem eles chamam de ungidos pelo Espírito Santo, é que podem tomar dos emblemas. Essas pessoas, os ungidos, são os que vão para o céu e são filhos de Deus, segundo a doutrina. As demais pessoas, ou seja, a grande maioria que se faz presente no dia dessa celebração, são o que eles chamam de a grande multidão. E essas pessoas eles não consideram como sendo filhos de Deus, mas sim como sendo criaturas de Deus, e que herdarão a terra e viverão nela para sempre, num paraíso terrestre. Então, essa é a crença que eles têm. E é a principal diferença da celebração original, na qual Jesus não fez essa distinção. Todos lá eram filhos de Deus, e estavam todos convidados para a celebração, para tomar dos emblemas, por assim dizer.
A segunda diferença é que no dia da última ceia de Jesus, que é justamente a comemoração, ninguém contou os participantes como sendo membros de uma determinada religião. E hoje as testemunhas de Jeová fazem isso. Ou seja, quer você seja testemunha de Jeová, quer não, você será contado como membro, né, se você comparecer ao evento. Pois o relatório que eles divulgam anualmente do número total dos que compareceram à comemoração, nesse relatório não há distinção sobre quem é e quem não é membro. Então, todo mundo que esteve lá é contado como membro da religião, tá certo? Assim sendo, ao comparecer a esse evento, você não comerá dos emblemas, concordando assim com essa divisão dos filhos de Deus que não foi criada por Jesus, mas sim pelo corpo governante das testemunhas de Jeová. Agora pense comigo, por que razão faria Deus essa distinção entre os seus filhos, escolhendo a dedo, com critérios nada objetivos, quem vai e quem não vai para o céu, né? Ou ainda, onde estaria escrito na Bíblia que aqueles que são parte da grande multidão não seriam filhos de Deus, ou seja, irmãos de Jesus? Então, esse é o primeiro fator, né, que eu acho que nós devemos observar se vale realmente a pena estar nesse evento, né? Será que indo a esse evento não estaríamos chancelando essa crença de divisão, né, entre os filhos de Deus? Né? É algo a se pensar. Agora, será que o motivo, né, que você está pensando em ir para a comemoração é um impulso de curiosidade para ver como a mudança recente, que eu até expliquei no vídeo anterior, na desassociação vai ocorrer com você? Será que é a curiosidade para ver, né, como aqueles que há anos não falam com você, não dão nem sequer um oi, e agora provavelmente vão falar com você? Então, talvez você esteja com esse desejo de ver como que isso será, né? Se este for o caso, eu traria aqui uma palavra de cautela para você, porque satisfazer esse impulso pode custar muito caro a você. Por quê? Primeiramente porque nem todos que estão lá concordaram com essa mudança, né, que houve recentemente, que pode dar um cumprimento simples, né, a um desassociado. E talvez estes que não concordam podem lhe ignorar completamente, até porque isso foi deixado como uma questão de consciência, né? Então pode ser que alguns não queiram, né, cumprir a nova regra e decidam não falar com você, o que poderá lhe causar alguma tristeza, no mínimo, né? Então, e o segundo motivo é porque todos nós somos seres humanos, somos suscetíveis de sermos pegos pelas nossas emoções, e aí imagina aí você chegando lá e as pessoas que não falavam com você há muito tempo, agora falam com você, talvez alguns até excedam, né, e falem mais do que o que deveriam, né, com você, e agora passem a lhe dar, né, cumprimentos, né, o que para mim não passa de migalhas, né, deixando isso aqui bem claro, mas se você não tiver desenvolvido uma espiritualidade forte e independente do corpo governante, bem como um novo grupo de amizades real na sua vida, que seja significativa e que esse grupo esteja fora da organização, você corre o risco de terminar por emoção aceitando um estudo bíblico por causa dessa mudança recente e da forma como você será tratado. E aí você trará de volta para a sua vida algo que foi muito doloroso para você se livrar no passado e depois, né, sem ter muito critério, ou seja, sem se aperceber, você estará novamente numa espécie de prisão mental de crenças que você não pode questionar, não pode estudar noutras fontes, mas somente obedecer e aceitar. Então, será que isso seria o melhor para você? Será que isso seria bom? Não seria melhor, talvez, para você começar a cuidar efetivamente do seu desenvolvimento pessoal e do seu desenvolvimento espiritual independentemente? Então, isso é uma coisa que você deve levar em consideração, no meu entendimento, tá certo? Para mim, né, essa questão toda, né, dessa mudança, da forma como eles vão tratar você ao chegar lá, é semelhante a um namorado ou namorada, né, um relacionamento que você tinha no passado e que não satisfazia você de verdade, que você sabia que esse relacionamento com essa pessoa não teria futuro, né? Então,
você resolveu se livrar dessa pessoa e se abrir para outras possibilidades amorosas. E aí, no momento que você, né, está com um pequeno progresso nesse sentido, né, e aí você decide seguir em frente, aí o que acontece, né? Para se livrar dessa dependência emocional daquela pessoa que você gostava tanto, aí de repente aquela pessoa vem, aquela que você gostava muito, né, vem com uma possibilidade de relacionamento, né, mas sem nada de concreto, apenas promessas, né? E aí tenta um flerte com você. Seria sábio aceitar esse flerte, né, e fazer de tudo para se engajar novamente nesse relacionamento que você já sabe, né, que não terá futuro, que falhará, né? Então, eu comparo isso, né, a mesma coisa, né? Será que vale a pena realmente aceitar esse flerte, né, e voltar lá sabendo que, né, que lá não mudou tanto assim como muitas pessoas dizem, né? Não houve essas mudanças significativas, né? As mudanças, como eu já disse no vídeo anterior, eu considero que são mudanças superficiais, né? Embora são importantes, né? Como eu já disse no outro vídeo, devem continuar, eu acredito que são positivos, mas são superficiais, né? Eles não vão mudar da água para o vinho de uma hora para outra, né? A mudança ocorrerá muito gradativamente, né? E aí é um risco, né? A pessoa que já está se desenvolvendo espiritualmente de forma independente, de repente ter que se ver novamente preso, né? Mentalmente e espiritualmente falando, certo? Eu também comparo essa situação a você estar já em terra firme e de repente decidir entrar num barco e voltar para o mar e pular no mar novamente e ficar lá à mercê das ondas, né? Então, são formas de você analisar, né, essa situação toda. E o terceiro motivo para você pensar se deve ou não comparecer é o seguinte: para aqueles que têm uma visão espiritualista da vida e da missão de Jesus aqui no planeta Terra e acredita na existência do Espírito, na existência da vida após a morte e da reencarnação, sabe que comparecer a esse evento não é um requisito obrigatório para ter a salvação por parte de Deus. Por que não? Porque na perspectiva espiritualista não existe um pecado original de Adão e Eva, o qual nós todos teríamos herdado e isso seria então a causa do sofrimento e da morte. Não existe isso na visão espiritualista. Ao invés disso, nós entendemos que Adão e Eva é uma espécie de alegoria que foi usado, né, na Bíblia para explicar aos povos antigos como que não tinham o conhecimento que hoje nós temos, né, do universo, né, de como é a vida. Então eles não entendiam, né, que existiam galáxias, um universo enorme à volta deles, muitos planetas, não entendiam isso. Então foi usado uma alegoria, uma espécie de conto, né, para que eles entendessem como seriam as origens da vida. Mas hoje entendemos que Deus criou o universo e todos nós como espíritos eternos. Mas no começo fomos criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial de aprendermos e de nos desenvolvermos até chegarmos à perfeição. Deus quis então que nós chegássemos à perfeição por méritos próprios, né? Ou seja, Ele quer nos dar a possibilidade de aprendermos com as experiências da vida, das várias vidas que teremos e nos tornemos pessoas melhores com base nessas experiências próprias. Assim, Ele nos dá a possibilidade de reencarnarmos muitas e muitas vezes, não somente aqui na Terra, mas e no contexto que precisamos existir, né, para que nós possamos fazer nossas escolhas, para sermos provados e para expiarmos os nossos erros do passado e assim progredir gradativamente na escala espiritual até chegarmos ao ponto de sermos espíritos perfeitos, servidores dele em sua criação, puros e felizes eternamente. Então, Ele dá a cada um de nós a chance de progredir e até mesmo aqueles que escolhem fazer o mal, aqueles espíritos ignorantes que escolhem fazer o mal, jamais serão destruídos. Então, não existe para nós essa destruição eterna, esse fim eterno, pois com o tempo e com as encarnações sucessivas, bem como com os perrengues que esses nossos irmãos que ainda não progrediram, não quiseram o bem, passarão encarnados nos mais diversos mundos espalhados pelo universo,
Um dia eles também chegarão ao arrependimento e ao progresso espiritual e também serão perfeitos. Isso está em consonância com a Bíblia aqui, se você ler comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, vamos ler comigo para você ver, né? Segunda de Pedro 3, 9. Deixa eu achar aqui. A segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó: Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento, certo? Então ele deseja que todos alcancem o arrependimento, e isso realmente ocorrerá no futuro, né? Cada um vai seguir o seu próprio caminho, né? Como se nós estivéssemos numa grande maratona. Uns estão lá na frente, em sentido espiritual, já estão bem desenvolvidos, outros estão lá atrás, nós estamos aqui no meio, enfim, né? Então, estamos nessa jornada de progresso espiritual. Então, nesse contexto, né, nesse contexto espiritualista, não existe Satanás, o diabo, certo? Isso é muito importante, hein? Não existe Satanás, o diabo. Ele nada mais é do que um personagem bíblico. Esse personagem bíblico, aliás, é uma outra alegoria da Bíblia para simbolizar a maldade do próprio homem que ainda não progrediu espiritualmente por falta de conhecimento ou por rebeldia. Aí na Bíblia é criado esse ser alegórico para poder simbolizar a maldade. E aí, Deus é soberanamente justo e bom, e jamais ele criaria ou permitiria a existência de uma criatura perversa e poderosa que tem todos os poderes para tentar os humanos livremente. Ele jamais permitiria uma coisa dessas. Esse fato nada mais é do que acreditar nisso, né? Que um mau entendimento, né, das alegorias que existem nas escrituras antigas. É o mal da gente entender as coisas de forma literal. É preciso que a gente sempre use a razão para entender as coisas, ainda que esteja escrito literalmente. A gente precisa ainda aplicar a razão para ver se aquilo faz sentido. Aí sim, se fizer sentido, se tiver coerência, aí a gente aceita. Caso não, a gente tem que entender de outra maneira. Não pode entender como literal, né? E a maioria dos textos bíblicos antigos são entendidos de forma literal, e isso causa um profundo mal entendimento, né, da natureza das coisas espirituais. Assim sendo, não existe, né, se não existe Satanás, então também não existe uma questão universal nenhuma, né, aquela questão que eles dizem que existe, na qual supostamente estaríamos envolvidos, na qual temos apenas uma única existência para escolhermos o lado de Deus, mesmo com todas as diferenças que existem entre nós, porque vocês sabem que há pessoas que têm um estilo de vida confortável, ao passo que outras sofrem pra caramba. Há pessoas que têm uma saúde perfeita, outros são deficientes, têm problemas de saúde constantes, né? Então, veja como as coisas são desiguais. E aí você tem apenas uma única existência para ficar do lado de Deus ou do diabo, né? E aí, no final, Deus vai e decide, já com base nos atos, nas nossas atitudes dessa única existência, se vamos ou não ter, né, a vida eterna, né, ou a bem-aventurança eterna. Então, se formos analisar dessa forma, onde estaria a justiça de Deus, né? Ele seria injusto, né? Porque para uns seria mais fácil do que para outros, né, fazer a vontade de Deus em apenas uma existência. Mas não, na perspectiva espiritualista, nós somos espíritos e vamos passar por diversas experiências, e em cada uma dessas experiências a gente adquire uma quantidade de conhecimento, e com o passar do tempo vamos nos tornando cada vez mais perfeitos. E mesmo aqueles maus, com o passar do tempo, também chegarão ao entendimento e mudarão, certo? Portanto, nessa perspectiva espiritual, o maior legado deixado por Jesus para nós não foi a sua morte, mas sim a sua vida, com todos os maravilhosos ensinamentos que Ele nos deu, os quais, quando aplicamos, nos levarão à perfeição. A morte de Jesus foi, sim, muito importante para nós humanos, apenas para nos provar que existe vida após a morte
e que as bem-aventuranças prometidas por Ele, quando estava aqui conosco, não virão na vida terrena, mas sim na vida espiritual. A vida de Jesus, na qual Ele nos deu ensinamentos sublimes e preciosos, os quais, aplicando nas nossas vidas, nos tornaremos seres humanos e seres espirituais melhores, com possibilidade de evoluir e nos tornarmos espíritos perfeitos, isso sim é o que deve ser observado e lembrado por nós todos os dias do ano, e não apenas numa data específica. Portanto, diante dessas considerações, eu sugiro que você reflita em tudo que eu falei, veja o que faz mais sentido para você e tome a sua decisão de comparecer ou não ao evento da comemoração. Mas ainda você pode dizer, mas Jesus não mandou a gente lembrar desse momento? Sim, certamente Ele mandou, mas Ele nunca disse que isso era uma coisa indispensável para a salvação, especialmente quando é feita de forma totalmente diferente da maneira como Ele fez lá no passado. No entanto, Jesus nos deu sim um mandamento que é indispensável para a nossa salvação, ou seja, para a nossa evolução espiritual. Vamos ver que mandamento foi esse? É em João 13:34, um texto conhecido de vocês, todos nós conhecemos esse texto, mas vamos lembrar. João 13, versículo 34, diz assim, olha só como é importante. Eu lhes dou um novo mandamento, ou seja, é uma ordem, por assim dizer, É um novo mandamento, ou seja, é muito importante isso aqui, fazer isso aqui. Aí ele diz aqui, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. E ainda acrescenta, por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então, esse é um mandamento que deve ser observado diariamente por todos nós, não apenas uma única vez por ano. Além disso, em Marcos 12, versículos 30 e 31, Jesus nos informa que tudo o que se ensina no Antigo Testamento, ou seja, nas Escrituras hebraicas, é resumido em apenas 2 mandamentos, que é o seguinte. Ele diz o seguinte, que os 2 mandamentos são: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de toda a sua mente, e de toda a sua força. E o segundo mandamento é igualmente a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Então, olha, mais uma vez repetido aqui o mandamento de mostrar amor para si mesmo e para com o próximo. Esse seria então o amor universal, certo? A gente leu em João 13:35 que é por meio do amor universal, o amor para com todos, que saberão que somos discípulos de Jesus, se tivermos amor entre nós. E o apóstolo Paulo repetiu esse ensinamento em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, onde ele explica quais são as características do amor. Eu vou ler aqui somente uma parte, certo? Veja aí, em 1 Coríntios, capítulo 13, acompanha aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo, eu vou ler aqui, vou ler do 1 até o 9, se você quiser ler o texto completo. Lá ele explica todas as características do amor de Cristo. Mas eu vou ler apenas aqui o 2. Ele diz assim, e se eu tiver o dom de profecia e entender todos os segredos sagrados e todos os conhecimentos, e se eu tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada sou. Então, todos esses textos aqui, como você pode ver, deixam muito claro, E esses aqui não precisam de nenhuma interpretação, de aplicação da razão, como eu falei. Não, aqui está muito claro, é literal mesmo, certo? Ele deixa bem claro que o amor universal entre todos nós é o que nos levará à elevação espiritual, ou seja, à perfeição, e nos libertará da condição material dificultosa que vivemos atualmente. E nos levará então à perfeição e à vida eterna, ou seja, à vida no plano espiritual. É demonstrar esse amor por todos, pelo nosso próximo, que nos qualifica como verdadeiros seguidores de Cristo e não seguir uma religião qualquer, ser contado em uma religião qualquer. Se você quiser participar, é uma questão de escolha sua, mas entenda que não será ir ou não lá, participar ou não desse evento, que lhe qualificará para ter a vida eterna, tá certo? O amor de Deus está acima dos ditames e crenças de qualquer religião,
de modo que não importa qual a religião que você faça parte, ou se você não faz parte de nenhuma. Se você demonstrar o amor universal, o amor cristão, você tem a aprovação de Deus e é um seguidor verdadeiro de Cristo. E certamente está honrando a Jesus todos os dias de sua vida, que é o mais importante, não apenas uma vez por ano. Assim, diante de toda essa exposição, eu deixo agora a seu critério, o seu pensamento, que você medite, sobre tudo isso que eu falei e aí chegue à sua própria conclusão, se deve ou não participar. E não importa para mim qual seja a sua escolha, se você vai, se você não vai. Eu sempre desejo o melhor. Então, desejo que você seja feliz, que isso lhe faça bem, que você saia de lá bem espiritualmente, Então, é isso que eu desejo para você, tá certo? Seja qual for a sua escolha. De minha parte, permanecerei aqui seguindo esse mandamento que eu considero realmente um mandamento que deve ser observado todos os dias, tá certo? Espero então que você tenha gostado, desse vídeo, que o que eu falei lhe tenha aberto novos horizontes e que tenha lhe trazido mais liberdade em sentido espiritual, tá certo? Se você gostou desse conteúdo e reconhece que ele é importante, me ajude a levar esse conteúdo, esse conhecimento para outras pessoas. Para isso, basta apenas que você curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e deixe um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma impulsione esse vídeo e mais pessoas que estão precisando ou que venham a se beneficiar desse conhecimento tenham acesso a ele. Então, eu conto com a sua ajuda e lhe agradeço muito se você fizer isso, tá certo? Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nesse canal, por assistir esse vídeo e dizer que eu desejo a vocês que Deus abençoe a todos vocês, que sejam sempre muito felizes. Um abraço fraterno a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.